vergonha alheia. Esse é um aspecto que todos carregamos conosco desde hominídeos para nos tornarmos seres humanos sociáveis. Então mesmo você sendo o homem niilista que não se importa com o que acham de você, você também tem um pouquinho disso. Porém, o que acontece quando pessoas com certo nível de timidez decidem criar conteúdo e por vez geram um culto ao redor da própria imagem? Antes de te responder essa pergunta, eu peço que você se sente e pegue um fone de ouvido para não se constranger mais ainda, já que hoje o vídeo é sobre ela, a infame comunidade dos VTubers. Então, sem mais enrolação, já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível. Não esquece de se inscrever e sarra comigo. Daí você me pergunta: Alvarales, o que são VTubers? Simples, meu nobre parceiro Australopithecus. VTubers são pessoas que fingem ser personagens de anime pra poder faturar o máximo em cima de gunner alheio. Ok, sem sacanagem agora, vamos pra elas, né? Das características. VTubers em si são criadores de conteúdo que utilizam de avatares virtuais pra poder estar fazendo seu conteúdo sem estar mostrando o rosto, tá ligado? Isso engloba tudo, desde um VTuber 3D com 2 balão d'água aqui, ou até o Craven, que é consideravelmente um VTuber, se a gente parar pra pensar nesse ponto. Porém, no vídeo de hoje eu vou estar focando mais nesse lado, tá ligado? Mais no lado mais paia. E infelizmente, durante a pesquisa, eu pensei que eram VTubers famosos, mas não eram. Então, os meus heróis Xaropinho, Louro José, não são considerados VTubers pela comunidade. Basicamente, para você se tornar um VTuber, você precisa do mínimo, que é um PC que rode um programa de captura de movimento, ou um microfone para poder usar um veado tube da vida, que capta a sua voz e faz o bonequinho falar. E a essa altura do campeonato, você já deve estar lá, pronto para criar o seu canal na Twitch, faturar milhões. Porém, para ser VTuber tem 2 caminhos específicos. Ou você basicamente perde boa parte da sua vida aprendendo Blender, aprendendo Motion Track, para você poder fazer algo minimamente decente, ou você aceita que você vai desembolsar cerca de 100 a 5 mil reais num mercado totalmente saturado, onde a sua única chance de fazer o mínimo sucesso é você fazer uma boneca, ó, que tem física, tá ligado? Tem física. Já que é meio impossível você ver qualquer short de VTuber onde ele não começa dando aquele pulinho, tá ligado? Pra poder ativar as físicas do boneco, do cabelo, tá ligado? Do cabelo. Já que temos que concordar que o público-alvo de muitas VTubers são os moleques que tem a mão mais calejada do que um pedreiro que trabalha há 30 anos embaixo do sol, e dos VTubers masculinos, muitas vezes de uma menina que colocaria o Alok no chinelo no quesito DJ. Porque durante a pesquisa, o que mais parecia quando eu vi uma boneca de VTuber é que na hora de encomendar o personagem, ela chegava lá pro modelador e falava assim: olha, é o seguinte, eu quero que a física dos melões seja a mesma de uma edit de Invencível. E é claro que se vamos falar de uma comunidade tão saudável e incrível, não podemos deixar de falar dele, que é carteirinha registrada aqui no canal. Esse tipo de pessoa aí. Já que uma coisa que eu percebi é que a comunidade de VTubers e a comunidade de furries competem pra ver quem tem mais fetiche bizarro. Quando eu tava vendo coisas pra fazer o roteiro do vídeo, eu vi sem querer compilado axilas de VTubers. Também outro compilado pés de VTubers que vazaram na câmera. Sem contar que muitos cortes de lives específicos são feitos mais pra aquela gurizada do braço direito forte pra caramba. Já que você entra no corte e tá lá o VTuber falando de algum assunto sexual, porém bizarro pra caramba, como Vor, que pra quem não sabe é você ter vontade ou querer ser engolido vivo inteiro. Ou também Sketch, que contextualizando aqui é você ser fã de Solo Leveling, gostar de merda. Além também de ter tier lists de melhores VTubers que são moms. Mom, pra quem não sabe, é como eles chamam mulheres dominadoras, o que na verdade parecem mais que são pessoas que têm problemas com a própria mãe e um pouquinho de Édipo no sangue. E isso tudo piora, já que tem uma classe de modelo de VTubers que são lolis, que é aquele bagulho criminoso que todo mundo sabe o que é, porém o público dela específico são aquele tipo de pessoa, tá ligado? E eles pedem pra elas poderem falar de uma maneira sexy com eles, falando que eles são bons garotos. Mano, eu não preciso explicar como isso é estranho, né? Além também de termos modelos de bonecos que são feitos exclusivamente pro público gunner, já que convenhamos, né? Uma mulher de verdade não se mexe assim quando tá falando. Todos os cortes vão começar com aquele pulinho pra física ativar, pra que o moleque de 14 anos que tá com o braço mais forte que o Bitelo falar: meu Deus do céu, então mulheres são assim na vida real. Não, cara, para com isso.
Pelo amor de Deus. E falando também sobre essa parte de corpos reais dentro da comunidade, a coisa que eu mais acho incrível são os face reviews que tem muitas vezes sem querer, já que muitas vezes aplicativos que VTubers usam pra poder fazer a captura de movimento do rosto deles acabam muitas das vezes bugando ou parando de funcionar do nada, e você percebe que o VTuber todo fofinho que você acompanhava era assustador pra caramba, ou que na verdade era só um cara careca, tá ligado? Eu não gosto de carecas. Se você uma hora ou outra deseja fazer conteúdo na internet, duas coisas que você tem que saber é que uma, ela é cruel pra caramba, e duas, você tem que ter o mínimo de inteligência emocional pra aquilo, já que infelizmente algumas pessoas vão julgar você simplesmente sem motivo nenhum, e muitas pessoas utilizam de VTubers em si tanto pra poder disfarçar uma certa timidez ou insegurança que tem, e outras pessoas também que têm trabalhos por fora e não querem ser vinculados ao seu canal. Só que uma coisa que quebra muito o meu senso de empatia é quando o cara tenta pagar de gostosinho usando um VTuber. Seja desde uma menina falando com a voz fofa pra um cara e do outro lado é um russo falando suca biat e comendo derby no café da manhã, ou também o fato de pagar pra ir num concerto onde o ápice é o boneco mostrando os olhos dele. Na hora que eu vi o clipe desse concerto pela primeira vez, assim, o meu útero ficou coçando. Além também de termos vários concertos e eventos onde VTubers vão. Eventos como Anime Friends, o próprio Stream Awards também, que chamam VTubers tanto pra cantar quanto pra aparecer e fazer aquele meet and greet com os fãs, insiste em chamar alguns VTubers que na verdade fazem mais um cosplay de Sheldon de Big Bang Theory, indo apenas a tela do boneco em vez da pessoa própria e um banner em tamanho real de como o boneco seria. Tipo assim, é tão difícil você fazer um cosplay do seu próprio boneco? Ah tá, a maioria não se parece nem um pouco com o personagem que tá fazendo o VTuber. E nisso você vê fila de cara indo lá só pra apertar a mão do boneco, pra poder abraçar o papelão, ou poder conversar com o boneco, que muitas vezes eu tenho quase certeza que é uma imagem pré-gravada do VTuber lá, tá? Oh meu Deus do céu, uma aparição especial muito pica de uma tela. Uau, cara! Isso você não poderia ter feito na sua própria casa sem desembolsar o dinheiro de ir no evento. E também muitas vezes os VTubers são eventos principais da noite, onde no momento que você ouve os VTubers cantando, você percebe que nem os álbuns do teto de 2020 tinha tanto autotune, já que aparentemente o autotune fatura milhões por ano apenas usando de VTubers pra isso, seja do menino fazendo uma voz grossa pra poder fazer o seu ASMR namorado abusivo, ou até da menina fazendo ASMR de loli, que é justamente pra atrair aquele público, tá ligado? Fala, ai meu Deus do céu, é pra atrair público infantil. Não, o público infantil tá jogando Brain Hot e gritando 6-7 na escola. Eles preferem destruir o cérebro deles com Brain Hot, não vendo uma mina de 30 anos fingindo ser menor de idade. E querendo ou não, muitos desses VTubers em si preferem não aparecer nos eventos que tem por conta mais da idolatria que os fãs têm em cima deles. Muitos VTubers em si, principalmente na gringa e no Japão, onde é muito mais forte e começou essa cultura, temos VTubers que são tão idolatrados quanto um deus ou um santo. E meio que a imagem deles é vinculado àquele esquema nojento de pureza, de intocável e de desejável o tempo todo. Onde você até entende certos VTubers não irem em evento, já que se você assistiu alguma vez Perfect Blue, eu recomendo que você assista para ter um contexto maior desse vídeo. Não é um filme leve, é um filme até que pesado de anime que explica mais essa situação, onde a linha tênue que existe entre personagem e pessoa real é totalmente quebrada. E você percebe que muitas pessoas têm uma relação parasocial com o seu VTuber, onde elas se imaginam num relacionamento com eles, namorando com eles mesmo sem ter trocado uma palavra. E isso é muito grande, já que temos empresas inteiras focadas em como um VTuber vai ser, em como ele vai agir, se comportar e falar até. E meio que todos os VTubers têm contratos específicos que se eles descumprirem algo que está neles, a carreira deles acaba. E eles são já na mesma hora substituídos por outras pessoas que também estavam esperando para chegar naquele lugar. Já que para VTubers nessas empresas específicas, o máximo que a pessoa precisa é saber atuar e falar com uma voz fofa, já que a aparência não precisa, tá ligado? Você vê os face review de uns pessoal assustador. E nisso até as collabs que tem de um VTuber com o outro é todo em cima da empresa e o que ela decide que vai acontecer. E qualquer relacionamento extra por fora é totalmente cortado. Um exemplo bom que eu posso dar pra vocês é da Uraha Uchiha, que era uma VTuber também que teve o seu contrato reincidido depois de simplesmente vazar uma notificação dela falando com outro VTuber chamado Mafu Mafu, que também era músico. E no momento que os fãs
pessoas viram que eles conversavam, aquilo estourou, já que começou a especulação que eles estavam num relacionamento, mesmo sem ter nada confirmado. E os fãs de ambos os lados odiaram a situação e começaram um hate massivo. E a empresa, para poder abafar o caso e não perder muitos patrocinadores em cima daquilo, simplesmente rescindiu o contrato dela, acabando com a carreira da mina na mesma hora por conta de uma notificação, já que muitos fãs, especificamente do Japão e da gringa, seguem essa ideia onde os VTubers deles têm que ser criaturas perfeitas e não podem errar nunca. E nisso eu até que entendo um pouquinho certos VTubers não quererem mostrar o seu rosto ou aparecer em público, já que em muitos países ainda stalking não é considerado como crime, e basicamente a polícia só pode fazer algo se alguém te parcelou em 35 vezes depois de invadir a sua casa. E a coisa mais fácil de acontecer num evento de grande porte, onde esses VTubers muito famosos aparecem, é alguém simplesmente começar a seguir a pessoa sem ela saber e descobrir onde ela mora, coisa que já aconteceu com menos, tá ligado? A maioria desses casos que eu falei e coisas que estão acontecendo na comunidade de VTubers são mais fortes lá na gringa do que aqui nos nossos Brasils. E como eu não sou apenas o portador de más notícias, eu também tenho algumas boas. Uma delas é que aqui no nosso país em si, a cena de VTubers e as comunidades em geral estão um pouco mais tranquilas. É claro que ainda rola aquela certa idolatria a um VTuber específico e também os fetiches bizarros, que isso é em todo quanto é país. Porém, a maioria dos criadores que temos aqui no nosso país não tem como foco o público Gunner. Um bom exemplo que eu acabei descobrindo durante a criação desse vídeo é o Dante Will, ou a Dante Will, desculpe se eu errei qualquer pronome, é que eu sou burro, que cria seu conteúdo baseado mais em entretenimento e coisas sobre dentro da comunidade, e que não fica o tempo todo com um foco naquele tipo de pessoa que você sabe quem é. Infelizmente ainda tá pequeno a cena de VTubers que usam de bonecos extremamente sugestivos pra poder pegar uma certa view, já que aqui no Brasil não tá tão saturado ainda. Porém, eu não recomendo, tá ligado, tu começar a querer fazer conteúdo de VTuber aqui, ok? Eu recomendo você tentar fazer qualquer outra coisa. Já que, querendo ou não, esse mercado eu não falaria pra começar de primeiro, porque, meu Deus do céu, o investimento que você vai ter que fazer pra fazer algo de qualidade é muito grande. Já que, infelizmente, é mais famoso ainda você poder pegar e fazer o seu bonequinho falar como que ele é fã de Axilas do que fazer um conteúdo minimamente decente, porque as pessoas muitas vezes veem o que mais dá view e o que mais dá grana e decidem investir naquilo em vez de tentar fazer algum tipo de conteúdo original. Já que, meu Deus do céu, se você chacoalha o YouTube, cai 15 canal Dark novo a cada segundo. Então pense muito bem antes de você decidir fazer o seu conteúdo e acabar não virando só mais um boneco 3D genérico com 2 melões gigantes que balançam a cada fala. Já que a comunidade de VTubers é uma daquelas que por um momento me encantou, só que muito me horrorizou da internet. Tem muita coisa que eu ainda não consegui falar e que vai ficar para uma parte 2 futura aqui no canal. Esse vídeo foi uma ideia desse inscrito específico aqui. Muito obrigado pela sua ideia. E se você quiser também que seu vídeo vire ideia aqui no canal, é só mandar aqui nos comentários que eu amo ler todos de maneira psicótica. Eu preferi não falar de nenhum VTuber específico aqui, porque eu também não quero caçar treta com ninguém, tá ligado? Já que eu preferi mais falar da cena em geral da comunidade e como eu vejo ela, do que de um VTuber em específico. E se você se sentiu ofendido pelo vídeo, mano, os comentários é onde você vai decidir onde e quando a gente vai sair na mão. Só que tem que vir você, não vale vir uma tela não, tá? Não vale vir uma tela. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos pelos 3k. Curte a raiva pro vídeo chegar o mais longe possível. Vocês são incríveis. Meu nome é Alvaralhos e fui!